atualizando aqui o desenvolvimento dos nossos enxertos que nós fizemos primeiro. Aproveitar que hoje a pista está um pouquinho silenciosa ainda, para a gente ver o desenvolvimento aqui dos enxertos que nós fizemos primeiro. E aproveitar esse vídeo para responder uma pergunta que a maioria das pessoas fazem sobre a questão da produtividade dos enxertos. Muita gente pergunta com quanto tempo o enxerto leva para produzir, quantos anos começa a botar. E esse vídeo de hoje a gente vai aproveitar para responder essas perguntas. Vamos ver aqui outro lote. CCN 51, ainda brotando. BN 34. PS 1319. Esses aqui ainda estão com a câmara úmida. Conforme já falei em outros vídeos, o local tem que estar bem sombreado para evitar a incidência direta do sol, que pode prejudicar o desenvolvimento do enxerto ainda na câmara úmida. Outro lote de PS 1319, atualizando aqui o desenvolvimento dos nossos enxertos, para poder responder a pergunta em relação à produtividade. A questão da produtividade, com quanto tempo o enxerto começa a produzir, depende do ponto de vista de cada um. Tem gente que vê uma flor no enxerto e já começa a chamar de produtividade. A gente não chama isso de produtividade. Se você usa a palma correta, que são as palmas produtivas, ramos plagiotrópicos, ao invés do ramo de crescimento são os ortotrópicos, sua planta vai produzir cedo. O que a gente chama de produtividade é pelo menos 30 a 40 roubos por hectare. Em média, a roça leva em média 2,5, 3 anos para começar a dar uma produtividade satisfatória. 30 a 40 roubos por hectare, que é quando a roça começa a pagar os custos de produção. Até lá é só despesa. Então a gente não chama de produtividade. Uma flor, um fruto, meia dúzia de frutas, a gente não considera produtividade. Mas se você trabalha com a palma de produtividade, o enxerto já começa a brotar desde a sementeira. Florzinha aí. Isso não tem nada a ver com produtividade, tem a ver com a palma correta. Palmas plagiotrópicas, que são as palmas produtivas, já a idade produtiva, e a floração vem desde o enxerto, não tem nada a ver com produtividade ainda. Quando a roça começar a se bancar 30, 40 roubos por hectare, a gente chama de produtividade. Cerca de 2 anos e meio, 3 anos. Se você trabalha com broto basal é um pouco mais cedo. Se você trabalha com muda clonada é um pouquinho mais tarde. Os brotos basais sempre desenvolvem mais rápido. Ou a muda plantada também na roça, ela vai produzir primeiro do que a muda clonada de sementeira. Mas em termos de produtividade, a gente só considera a partir de 30 roubos por hectare. Uma planta produzir uma flor a gente não chama de produtividade.
uma planta produzir um fruto, a gente não chama de produtividade ainda. Outro detalhe é que varia de clone para clone. Clone PST19, apesar de muito produtivo, inicia a frutificação mais tarde. Outros clones como BN34, CCN51 frutificam bem mais cedo. Mas a questão da produtividade mesmo a gente considera a partir de 30 a 40 roubos por hectare. Aqui uma muda jovem, iniciando a produtividade, a frutificação. Não é muita coisa ainda, mas é uma muda jovem que começou a produzir agora. Vamos ver aqui. É uma muda aqui mesmo da sementeira, plantada, feita aqui mesmo. Clone PH 16. Iniciando a frutificação. Aqui uma outra muda, CCN51. Bastante jovem ainda também. Começando a dar seus primeiros frutos. E ainda não é produtividade também. Apenas o início da frutificação, alguma flor. Aqui é uma muda de BN34. Não tem fruto. Mas no detalhe a gente pode observar que já teve colheita aqui. Sinalzinho da colheita. Já houve uma frutificação aqui, já houve uma colheita. BN34 aqui que já produziu já uma ou duas cabaças, que também não é produtividade. Florada tá aí, florando direitinho. E é uma planta jovem, uma muda bastante nova, já com sinais de iniciar a produção. Falando um pouco agora da questão da palma para você usar para enxertia. Aqui você tem uma palma ortotrópica. Palma ortotrópica é a palma de crescimento, não serve para enxertia. A roça vai ficar muito alta, tendência dela é crescimento e produção de folha. As palmas plagiotrópicas que a gente usa para enxertia são os ramos laterais, de preferência início de produção, e aí ele vai lhe dar uma frutificação cedo. São essas palmas que vai lhe dar a frutificação mais cedo. Palmas plagiotrópicas, que são essas laterais. A ortotrópica, essa é a ortotrópica, não serve. Ortotrópica. A plagiotrópica é a palma de enxertia. Aí a depender do clone, sua roça pode produzir mais cedo. E a produtividade, a idade vai depender do clone e do trato da roça. Para encerrar o vídeo, vamos mostrar aqui essas duas plantas, que também são mudas da nossa sementeira. Mas são as mudas já mais velhas, que nós plantamos já há algum tempo. Já tinha uma frutificação já normal. Mas também são plantas da nossa sementeira. Fizemos e plantamos aqui para ficar observando. Não é época de produção ainda está na entre safra. E agora, depois da chuva, é que começou a sair a birração. Toda a florada que a gente tinha com a chuva perdeu tudo. Aí as plantas estão florando novamente para iniciar a produção da próxima safra.
Mais uma atualização aqui dos nossos enxertos. CCN 51. Nossa sementeira aí. Nosso trabalho. E o vídeo vai ficando por aqui, porque a ideia agora era falar apenas da produtividade das palmas que a gente pode tirar para fazer enxertia. Responder a pergunta que todos fazem, quanto tempo o enxerto leva para produzir. Isso depende muito do tipo do clone, da idade do clone, tratamento da roça, o tipo de palma que você usa na enxertia. Se você trabalha com as palmas plagiotrópicas, você vai ter uma roça mais baixa, com produtividade maior. E o manejo que você